chegando nesse momento. Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula número 4 do curso de síndico profissional. Hoje é dia 13/7/2023. Como eu disse, aqui para quem está chegando agora, vamos tentar dar uma acelerada um pouquinho, porque a gente está com um pouco de atraso no conteúdo, tá? Então, eu vou tentar aqui ser bem didático, e aí, no final da explicação, aí a gente abre para as perguntas, né? E vamos junto, tá bom? Então, vamos lá. No final da assembleia, da assembleia, a gente fez uma assembleia na última aula, né? E eu falei bastante ao longo da aula da assembleia virtual, né? Então, vocês estão vendo aqui o slide. Qual que é a diferença, professor, da assembleia presencial que a gente aprendeu na última aula com a assembleia virtual? A diferença, basicamente, é que uma assembleia virtual é que nós estamos num ambiente virtual, que nem esse. Esse daqui, a gente está ao vivo, mas nós estamos num ambiente virtual, né? E o que acontece num ambiente virtual? Acontece que a gente tem que seguir as mesmas regras no ambiente presencial. Então, a gente aprendeu na aula passada que tem que fazer convocação, tem que disponibilizar link, né? O condômino vai participar desse ambiente virtual, tem que receber o link, as instruções, né? Tem que ter antecedência, tem que ter assuntos na pauta, tem que ter direito de microfone, né? Vocês sabem que o maior problema das assembleias virtuais hoje é quando a pessoa fecha o microfone. Então, exemplo, onde você está falando, eu vou lá e fecho o microfone. Então, o síndico que não quer saber de um assunto que incomoda ele pede para o administrador ir lá e cortar o microfone do seu... Sabe na eleição de presidente, quando vai na Globo, na Band, aí o candidato vai falar e corta o microfone. Você tem aquele tempo, pá, corta o microfone. Então, assim, o ambiente virtual, você tem que propiciar a pessoa falar, se expressar. Porque numa assembleia, a pessoa levanta a mão para falar e fala. E você não consegue ir lá e pôr a mão na boca da pessoa. Então, uma das reclamações das assembleias virtuais é esse corte, essa manipulação. Entendeu? Então, quando as pessoas manipulam, as pessoas com interesses, né, manipulam o ambiente virtual, está acontecendo uma irregularidade. Perceberam? Então, esse é o propósito da Assembleia Virtual. Eu falei para vocês, quando eu fiz um artigo, eu vou começar a compartilhar uns artigos para vocês irem lendo, né, ao longo do curso. São artigos que falam sobre todos esses assuntos que a gente está trabalhando, para vocês irem e se aprofundando, né, nessas discussões, tá? A Assembleia Virtual, ela alterou o Código Civil, né, nos capítulos que trata ali do condomínio, né? Então, o que tem de novidade? Vamos direto ao ponto aqui, ó. O presidente pode converter a reunião em sessão permanente, desde que cumulativamente. O que aconteceu naquele período, né? Gerou uma dúvida se a Assembleia poderia ultrapassar um determinado período, né? Então, sejam indicadas a data da sessão seguinte, né? Não poderá ultrapassar 60 dias. Porque o que acontece? Tinha muito problema, assim, na pandemia. Vamos fazer uma assembleia? Vai ser uma assembleia contínua? Vocês já viram aquelas assembleias de condomínio que vocês recebem uma... Como é que eu posso dizer? É assim, é um reloginho. Vote, aprove a prestação de contas ou reprove. Tá lá, sim ou não. Aí você recebe por e-mail, aí você tem que entrar no aplicativo da administradora e tem um reloginho, que nem um cronômetro. Você tem você tem 24 horas para votar, você tem uma semana para votar. Vocês já viram isso? Algum de vocês já viram isso? Quando começou a Assembleia Virtual, começou essa situação. Então, não era online, que nem está sendo agora. Agora, são 19 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Nas assembleias virtuais, no início da pandemia, o administrador colocava um reloginho, um programa, que você votava durante uma semana, durante o prazo fixado, entendeu? Então, não era uma participação de assembleia. Você ia lá, qual que é a pauta? O síndico, às vezes tinha uma gravaçãozinha do síndico falando, aprova a assembleia, a prestação por causa disso, e aí vota sim ou não. Não tinha espaço para discussão. A gente fornece um chat que o condômino pode escrever lá no chat. Vocês viram isso? Muitas plataformas fizeram isso. Então, quando a lei fala de não ultrapassar 60 dias, né, vem relacionado a isso, tá bom? Mas hoje, assim, hoje a gente está fazendo assembleia virtual online, então muitas administradoras
já conseguiram, eles fazem através dos aplicativos Zoom, tem aplicativo do tribunal lá, que é o do Windows, enfim, tem vários aplicativos. Fique expressamente convocados, obrigatoriedade da convocação das unidades ausentes, seja lavrada a ata parcial, né, quando a assembleia for parcial, tem que ser... Aí, o que acontecia? Eles tinham a previsão de você fazer uma ata parcial e depois, se você tivesse uma assembleia em continuação, como se fosse uma segunda parte da aula, você tinha que observar os condôminos ausentes, né? Então, você tinha que explicar o que foi decidido, era uma confusão. Os votos consignados na primeira sessão ficarão registrados sem que haja necessidade de comparecimento dos condôminos para confirmação. Era uma confusão danada. Seja concluído no prazo de até 90 dias, sessão permanente. Tal possibilidade não seja vedada na convenção dos condomínios. Isso daqui também foi uma outra palhaçada que fizeram, que as pessoas que vão alterando as leis, às vezes elas não atuam na área de condomínio, né? Então, eles escrevem umas bobagens aí. Por exemplo, essa daí é uma bobagem, né? Você pode fazer assembleia virtual desde que não seja proibido pela convenção do condomínio. Aí eu pergunto para vocês, se a assembleia virtual foi pós-pandemia, que estourou em 2020, como é que uma convenção de condomínio anterior a 2020 vai proibir uma assembleia virtual? Olha cada coisa estapafúrdia que o legislador escreve. Tá, as próximas convenções a partir de 2020, foi na época da pandemia, poderiam proibir a assembleia virtual? Então, seria isso, né? Vocês sabem que eu sou crítico de lei, né? Quando sai uma lei, um projeto de lei, eu sou crítico mesmo. E eu meti um pau nesse projeto de lei, porque a senadora lá, era lá do Sul, ela colocou para um acadêmico lá fazer esse projeto, o cara não é nem da área de condomínio, sabe? Então, aí vem umas coisas assim que a gente não consegue compreender. Mas aqui tudo bem, algumas coisas são aproveitadas, sejam aproveitadas direito de voz e debate, tudo que eu falei, tá vendo? Instruções de acesso, explicar como é que faz para acessar. A administração do condomínio não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes de equipamento de informática. Vocês que são administradores, quando vocês fazem a assembleia virtual, vocês têm que colocar isso daqui. Por quê? Vocês não são responsáveis se a conexão do cidadão do outro lado está ruim, a internet é ruim, entendeu? Então, vocês são responsáveis por criar o ambiente virtual, mas vocês não são responsáveis em ir lá e arrumar o computador do cara, entendeu? Então, por isso que fala que não pode haver responsabilização, né? Após a somatória de todos os votos, a divulgação será lavrada na ata, né, na respectiva ata, que será eletrônica. Poderá ser realizada de forma híbrida. Sabe, vocês já fizeram assembleia virtual e presencial ao mesmo tempo? Quem fez? Só escreve aqui no chat hoje, para a gente acelerar um pouquinho. Então, assim, é possível fazer assembleia virtual e presencial. Eu já fiz várias. Fica o síndico lá no condomínio, lá no salão de festas, com um celular, com um computador, e os condôminos nos apartamentos. Então, aquelas pessoas de idade, que não têm acesso à tecnologia, tem muita pessoa de idade, pega o celular, não sei mexer, vai lá no salão de festas, que tem lá um telão, entendeu? Vocês têm que pensar nas pessoas mais idosas, porque não é todo mundo que tem acesso à tecnologia, tá? Às vezes a pessoa até tem celular, mas ela não sabe se conectar, tem dificuldade, né? Então, crie ambientes, se vocês trabalham em condomínios, tem muitos idosos e pessoas com dificuldade, né, da tecnologia, vocês têm que criar um ambiente, né? Então, reserva um espaço presencial, porque qualquer coisa ele vai para o salão, entendeu? Ele não vai deixar de participar da assembleia. Então, vocês sabem que essa foi uma das ideias que eu dei na época no meu artigo, que o pessoal ficava assim, né? Pode fazer híbrida e tal. Aqui vem uma situação em que eles fizeram uma tentativa de alterar o quórum do regimento interno, né? Falando o seguinte, que nas normas relativas às assembleias eletrônicas poderão ser previstas no regimento. Quer regulamentar como vai ser a assembleia? Escreve no regimento. Só que poderia aprovar as alterações do regimento por maioria simples dos presentes em assembleia. A maioria é 50% mais um dos presentes em assembleia. Então, 6 pessoas na assembleia, a maioria é 4, poderia alterar o regimento interno. Veja, isso daqui é para alterar o regimento interno referente às assembleias. Ah, Alexandre, posso alterar o regimento interno com quórum de maioria simples? Depende. Leia o que fala a sua convenção. Tem convenção que fala o quórum para alterar o regimento interno. A lei não fala.
A lei é essa daqui, ó, ela fala para assuntos relacionados às assembleias. Cuidado com a confusão, tá? Os documentos pertinentes à ordem do dia poderão ser disponibilizados de forma física, eletrônica. Ah, tá. Então, quando você vai fazer uma assembleia, você tem que fazer uma apresentação, né? Então, você pode fazer que nem eu estou fazendo aqui, com o slide, né? Então, é isso que está falando o artigo. Deverá garantir o direito de voz, mais uma vez, ó. Então, o tempo todo, a Assembleia fala que deve garantir o direito de voz e voto, né? Então, o que dá nulidade em Assembleia Virtual? Você fechar o microfone, você não dá direito da pessoa se manifestar, entendeu? A pessoa escreve, eu me recordo de um administrador de condomínios, de um síndico, de um lugar aí, que eu não posso falar onde é, que o condomínio falava e ele fechava o microfone. Aí o condomínio ia para o chat, ele cortava o chat. Aí eu pergunto, a gente vive num estado democrático ou a gente vive num estado totalitário, em que o ditador faz o que ele bem entende, ele fecha o microfone, né? Não deixa falar. Então, vocês tomem cuidado, viu? Se vocês são síndicos e fazem assembleia, vocês têm que dar o direito da pessoa se manifestar, ainda que vocês não concordem, tá bom? Porque é o que diz a lei, a pessoa pode impugnar a assembleia. Legal? Gente, já falei tudo sobre a Assembleia Virtual, encerramos o finalzinho da aula passada. Alguém tem alguma pergunta sobre a Assembleia Virtual? Fale agora ou cale-se para sempre. Que eu já vou abrir aqui o slide da nossa aula de hoje, que a gente vai falar sobre quórums. Quem quiser se manifestar, por favor. Vamos lá, eu vou abrir aqui rapidinho, cobrança inadimplência, só que hoje a gente vai falar de quórums. Quórums, tá aqui. Pronto. Nada, vocês não podem, não precisam ficar constrangidos, eu tenho que dar uma, eu tenho que dar uma acelerada um pouquinho na matéria, mas vocês têm que participar, por favor, tá bom? Quem tiver dúvidas, pode levantar a mão, abrir o microfone. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, então, vamos lá. Eu estou compartilhando, então, o próximo slide, como ninguém tem dúvidas, ok. Vamos embora. Então, hoje, a gente vai falar do quê? Né? A gente vai falar aqui dos quórum. A gente já não falou de assembleia? A gente já organizou a assembleia, estamos na assembleia. A cabeça de vocês, ó, estamos dentro de uma assembleia de condomínio. E o que se faz numa assembleia de condomínio? Eu vou perguntar aqui para o senhor Danilo Ferreira de Lacerda. O que nós fazemos numa assembleia de condomínios? Danilo, pode abrir o microfone ou escrever no chat. O que a gente faz numa assembleia? A gente só faz isso em assembleia. Nada? Vou passar a palavra para o Edmilson. Edmilson, prestação de contas. Obrigado, Danilo. Sim. E a prestação de contas tem que ser votada, né? A gente vota em assembleia, né? Então, o que a gente faz em assembleia de condomínio? Vota. A gente vai para a assembleia de condomínio para bater papo ou para deliberar? Alguns vão para bater papo, né? Ficar lá o dia inteiro batendo papo, falando mal do vizinho, falando mal do síndico, os opositores, fazendo picuinha, não é assim? Mas a gente tem que ir para uma assembleia para fazer isso aqui, ó, votar. É para isso que a gente vai para a assembleia. Então, a gente precisa saber, na ponta da língua, quais são os quórums de votação, legal? Prestar contas, aprovar as despesas, né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui do quórum de votação para os assuntos que são deliberados em assembleia. Gente, na apostila de vocês tem uma tabelinha de quórum. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu estou postando aqui. Tem uma tabelinha de quórum, tá? Que eu coloquei na apostila de vocês, para facilitar a vida de vocês, tá? Eu vou aumentar um pouquinho, porque realmente não está dando para enxergar. Ó, quais são os quórums de aprovação? Pensa que vocês estão numa assembleia e determinada obra, determinado assunto, e agora? É quórum unânime? Né? É 100% dos condôminos? É 50% mais um? Quando eu falo 50% mais um, eu estou me referindo à maioria qualificada dos condôminos. Um prédio com 10 apartamentos. A maioria de 10 é 6, né? 50% mais um. Um prédio com 100 apartamentos, 51. Tá? Então, quando eu falo dessa maioria 50% mais um, é isso, a maioria da totalidade, seja das frações, se é fração, seja por cabeça. Outro quórum qualificado, 2/3, né, de todos os condôminos. Outro quórum aqui, 1/4.
E quando a gente fala de maioria simples, é qualquer gato pingado na Assembleia. 3 pessoas, 2 fala sim, uma fala não, não tem empate, só precisa ter número ímpar. Então, a maioria das decisões em assembleias, elas são tomadas, senhores, pela maioria simples. A regra geral, qual que é a regra geral? Maioria simples. Quem for na assembleia decide pelos que não forem, tá? É verdade isso? Lógico. Já imaginou? Chega lá na assembleia, aí, quando você chega na assembleia, o que acontece? O condômino chega lá e fica inconformado. Só um minutinho. Ele fica inconformado com o condômino. Desculpa. Ele fica inconformado porque meia dúzia de gato pingado decidiu o que o prédio todo tem que fazer. Meia dúzia de condôminos para a assembleia e decidiram que o condomínio vai aumentar 30% esse mês. Aí você fica revoltadinho, você fica nervosinho, você fica virado no giraia, como diz a minha filha. Por quê? Porque você não participa de assembleia, você não está nem aí para os assuntos da assembleia, você só sabe reclamar no zap do síndico, falar mal do síndico, falar mal da administradora, falar mal de todo mundo, mas você não levanta o bumbum da cadeira, do seu sofá, e desce até a assembleia do condomínio para votar. É isso que acontece em 99,99% dos condomínios no Brasil. A pessoa reclama, mas na hora de ir lá na assembleia, falar, ó, vamos lá, vamos resolver o problema, vamos votar, vamos discutir o assunto. Não vai. Não vai. E o síndico se prepara, vocês viram a dificuldade que é uma assembleia, preparar orçamento, vai administrador. Então, assim, gente, e a minha pergunta para vocês é, por que as pessoas não vão na assembleia? Por que cada dia que passa, as assembleias dos condomínios estão cada dia mais vazias? Esses dias, um condomínio com mais de 300 unidades, 20 pessoas na assembleia. Não é nem 10% da representatividade da massa. Eu gostaria de saber de algum de vocês o porquê que as pessoas se desinteressam pelas assembleias. O que a assembleia tem que ninguém gosta de ir mais? Quais são os motivos? Alguém poderia me dizer? Se ninguém falar, eu chamo, hein? Posso falar? Pode. Por favor. Eu acho que o povo, hoje, prefere mais pôr a mão no bolso e pagar do que dar de frente numa assembleia. Não quer se dispor com o vizinho, não quer se dispor com a síndica, para não criar uma inimizade e, que nem falam, não ficar ruim na fita com os moradores, com os vizinhos. Eu acho que o povo hoje, pelo menos onde eu moro, né, que eu sou síndica, eles aprovam tudo que a gente leva, tudo. Eles preferem pôr a mão no bolso, resolve, o prédio é bem cuidado, é bem limpo, está em boas mãos, então o que precisar a gente confia e paga. Lá onde eu moro é assim. Legal. Neide, agora é você. Por que ninguém vai na assembleia? Ninguém quer participar? Olá, boa noite. Eu acho que é um pouco falta de conhecimento, falta de divulgação dos assuntos que irão ser tratados e falta de passar para eles, os moradores, os proprietários, a seriedade da ausência deles. Muita gente não se compromete, né? Vamos lá, mais uma pessoa aqui, o Wellington. Wellington, por que as pessoas não gostam dessas assembleias em condomínio? Só aparece meia dúzia de gato pingado. Por que você acha que acontece isso? Boa noite. Eu acho que... Boa noite a todos, né? Primeiro, eu acho que tem um pouquinho de desinteresse das pessoas também tentar entender toda uma sistemática referente a regulamento, como funciona, tentar entender como você diz desde o começo da aula, né? A Bíblia nossa é a convenção, né? E o regulamento interno. Tem cara que mora em condomínio há 20 anos e talvez não conhece 10% do regulamento interno e da convenção. Então, Entendi. eles já têm na mente deles, é tudo igual, não muda, é sempre a mesma coisa, não tem importância nenhuma, aquilo é muito chato, ou seja, eles fazem com que se torne chato porque eles não têm interesse. Se eles chegassem lá, tivessem dentro da dinâmica, dentro do entendimento, a reunião era uma reunião saudável, uma reunião sadia,
que demorasse pouco tempo e produtiva para todo mundo. Mas o faltar de conhecimento deles faz com que isso tudo torne chato, porque toda tem uma postergação para perguntas, e muitas vezes que não tem sentido com aquilo que você está levando, ou seja, é um pouquinho de cada coisa, no meu entendimento. Legal, legal. Agora o Ricardo. Boa noite a todos. Não, mas ele falou tudo, realmente. Eu acho que é muita falta de interesse das pessoas e não deu o comprometimento dentro de si do condomínio. Isso é falta de comprometimento que eles não têm. E aí ficam perguntando, fazendo aquele murmurinho, sempre no Zap, né, reclamando. Igual minha esposa é síndica aqui, são 5 torres, 440 moradores. Só 70 pessoas se organizam para fazer as coisas, porque o restante não quer mais, não. É isso. Falta de interesse. Legal. É isso aí, gente. Muitas pessoas escreveram aqui no chat que vocês estão acompanhando. Então, assim, o síndico ele tem que tornar esse ambiente mais convidativo. Então, evitar tumultos, porque, como falaram aí, a pessoa não quer se indispor, né? Lavar roupa suja. Tem gente que não gosta de... Às vezes, condomínio assim mais elitizado, vocês percebem que o pessoal não quer saber. Decide aí, eu só quero pagar e tá tudo certo. Então, assim, tem que transformar o ambiente, evitar os tumultos e ser uma assembleia rápida, né? Eu acho que o tempo também, essas assembleias longas aí, vai até meia-noite, gente, eu não sei vocês, mas os horários da assembleia são também umas coisas estranhas, né? Porque, veja, a assembleia que começa às 6 horas da tarde, as pessoas estão no trânsito, 6 horas da tarde. Eu não sei vocês e nas outras cidades, mas aqui em São Paulo, você não consegue sair de um trânsito em menos de 1 hora. Se é muito tarde, 8 horas da noite, será que a pessoa já jantou? Às vezes a pessoa janta e depois vai para a assembleia. E aí vai chegando os atrasados, e aí você começou a assembleia, tem que repetir. Então, assim, não sei não, viu? Tem gente que prefere fazer de finais de semana, porque tem mais gente lá no condomínio, tem gente que trabalha de sábado, nunca tá bom, sabe assim? Se faz de sábado, tem gente que trabalha de sábado, se faz de domingo, é meu descanso. É complicado, mas o tumulto, né, todas essas coisas, vocês têm que trazer o ambiente aí para melhorar, porque assim, gente, é bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é bom ter bastante gente nas assembleias, porque toda vez que tiver pouca gente, quando tiver alguma decisão que vocês tomem como síndico, essa decisão pode ser questionada, e o principal questionamento é, meia dúzia decidiu por tantos, então vocês têm que fazer uma assembleia grande, com muita gente, para poder votar assuntos importantes. Exemplo, vocês já fizeram assembleia de sorteio de vaga de garagem? Essa assembleia é a assembleia recordista de presença, porque o morador, ele quer garantir a vaga de garagem dele, não pegar uma vaga prejudicada. Então, se vocês tiverem alguns assuntos aí, que vocês querem colocar em pauta, que não tem quórum, que nunca chega, faz uma assembleia de vaga de garagem, você vai ver que vai atingir o quórum rapidinho. Então, tem alguns truques aí para você levar. E quando eu falo de quórum, é isso, ó. Eu vou tentar ler aqui para vocês rapidamente. São esses quórums, ó. Prestação de contas, né? De baixo para cima, quem está vendo aqui o slide, ó. Prestar contas, maioria simples, tá? É a regra geral, tá bom? Para fazer abaixo-assinado para tirar síndico, 1/4 dos condôminos, tá? 1/4. Então, você confere lá, se o seu abaixo-assinado tem 1/4. 2/3, geralmente 2/3, a gente vai falar aqui de obras, é para obra voluptuárias, tá? Que eu vou explicar o que é cada uma delas, né? Para alterar a convenção do condomínio, vocês ouviram falar toda hora isso aqui, 2/3, e para outras obras em acréscimos a já existente. Ó, rapidinho, eu tenho um cliente que está me contratando essa semana, porque o síndico lá do condomínio dele resolveu fazer uma academia, ele colocou, não é uma academia, ele está mudando a entrada do hall, e ele colocou um mercadinho lá, né? Logo na entrada do hall. Sabe aqueles mercadinhos que você vai lá, pega cerveja, alguma coisinha assim, carne, vende até carne, peça de picanha, uma mini mercearia, sabe? Tem chocolate. Então, ele colocou um mini mercadinho na entrada do hall social. Qual que é o problema? O hall social, ele é da coletividade. Então, ele teria que ter 2/3 para fazer uma alteração de área. Sei lá, ele vai alterar a academia de ginástica, troca a academia de lugar, entendeu? Isso não pode causar prejuízo. E segundo esse meu cliente, está causando prejuízo lá, porque está desvalorizando, enfim.
é uma obra que não está agradando. E ele não respeitou o quórum de 2/3. Nós vamos entrar com uma ação, porque obras nas áreas comuns, em acréscimo a já existentes, desde que possa facilitar ou aumentar a utilização, desde que não cause prejuízo, né? Nesse caso, está causando prejuízo. Então, tem que ter 2/3 e não causar prejuízo. Outro exemplo, bicicletário na garagem. Sabe aqueles recuos de garagem, aqueles espacinhos lá, que tem uma escada, que não cabe carro, não cabe moto? Tem síndico que faz um bicicletáriozinho ali. Se não está atrapalhando, beleza. Mas se atrapalhar a passagem dos carros, dificultar, prejuízo. Não pode, entendeu? Então, assim, tomem cuidado com essas obras em lugares pontos cegos do condomínio. Ah, vamos fazer um quiosque lá no jardim, lá. A fumacinha do churrasco está indo para o nariz do apartamento do condômino. Por quê? Quando vocês compram um empreendimento, é aquilo que vocês estão comprando. A piscina fica aqui, o salão fica lá. Então, eu não comprei o meu apartamento perto do salão de festas, então eu não quero ter incômodo. Eu não comprei meu apartamento perto da churrasqueira, porque eu não quero o cheirinho do churrasco na minha janela todo final de semana. Gente, eu adoro churrasco. Inclusive, tem muitas pessoas aqui no grupo que me conhecem, tá? Podem me convidar para o churrasco, que eu adoro. Só que assim, você ficar com o cheirinho do churrasco no sábado o dia inteiro, você na sua casa, e aquele cheiro de churrasco o dia inteiro dentro da sua casa, ninguém merece. Então, se eu comprei um apartamento do outro lado da churrasqueira, e o síndico inventa pegar e montar um quiosque bem debaixo da minha janela, a área comum, não estava no projeto original. Ele precisa de 2/3, 2/3, e não causar incômodo. Consegui 2/3. O Alexandre, não, aqui não, cara pálida, aqui na minha janela não, está causando incômodo. Não pode. Vocês veem como o quórum é uma coisa interessante, porque às vezes o síndico se empolga e vai no projeto do arquiteto, no projeto do engenheiro, se empolga com o decorador e manda ver. Não pode gerar prejuízo. Não pode. Qualquer tipo de prejuízo, tá? Até aquele que você fala, pô, mas o cara está reclamando disso, é direito dele. O empreendimento não foi entregue desse jeito. Eu comprei isso. Eu não comprei essas alterações aqui. Vocês já ouviram falar da casa do zelador? No condomínio de vocês tem casa do zelador ainda? Tem prédio antigo que tem, né? A casa do zelador. Sabe o que os síndicos fazem? Eles transformam em área fitness. Eles transformam em brinquedoteca, eles transformam em escritório para o condomínio, para ficar a administração lá. Gente, a casa do zelador, se ela está próxima a outro apartamento, se você transformar numa área fitness, né? Você está desvirtuando, porque está causando incômodo. Então, tomem cuidado com o que vocês fazem. Vocês podem fazer algumas alterações de área? Pode, mas não pode causar incômodo, porque tem quórum para isso, entendeu? É isso aí. Vão escrevendo aqui no chat que eu vou lendo aqui na medida do possível. Beleza. O pessoal que está escrevendo aqui no chat, todo mundo está lendo, né? Algum comentário que eu entender aqui, eu vou repetir, tá bom? Para a gente ganhar um pouco de velocidade. Qual é outro quórum aqui, ó? Ah, aplicar multa aos condôminos que contrariam os incisos tais, se a convenção for omissa. Ah, é verdade. Vocês sabiam que tem quórum para aplicar multa? Tem, sim, senhor. Olha que interessante. Tem uma multa que até 10... A gente vai falar de multa, tá? Tem uma multa de até 10 cotas condominiais. Nesse caso, você tem que ter um quórum de 2/3. Gente, tudo que eu estou falando aqui, tem o artigo correspondente aqui do lado. É esse daqui, ó. Tá? Que pulou um pouquinho no slide, mas na apostila está certinho. Obras, como já falei. Quórum de 50% mais 1. Obras úteis. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu falar para vocês o que é esse negócio de obras úteis. Eu acho que é melhor já explicar de trás para frente. Quer ver? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, vocês têm que entender o que é obra útil, obra voluptuária e obra necessária. Ah, não está aqui no slide. Deve estar na próxima. Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos lá. Vou fazer assim, eu já vou explicar nesse slide mesmo, tá? Acho que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá sim, tá? Tenham fé. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu dar essa explicação que é importante. Prestem atenção. Existem obras no condomínio, existem 3 tipos de obras no condomínio. Obras necessárias e urgentes, tá? Eu vou pegar aqui o artigo da lei. Quem quiser acompanhar, dá um Google aí
Vocês têm que estar na internet também, às vezes para consultar, tá bom? Quem puder aí, entra na internet, digita lá Código Civil, e aí vocês vão achar os artigos que falam das obras, que é o que eu vou falar para vocês aqui, ó. É o artigo 1341 do Código Civil. Eu vou ler aqui para vocês, mas quem quiser acompanhar na internet vai acompanhando. 1341 do CC, que é o Código Civil, tá? E também tem o artigo 96 do CC, que está lá no Código Civil, que a gente já vai ver. O que fala o artigo 1341 do Código Civil? A realização de obras em condomínio depende, se voluptuárias, do voto de 2/3 dos condôminos. Inciso 2. Se úteis, do voto da maioria dos condôminos, 50% mais 1. Então, vamos lá. O que são obras voluptuárias? Ó, obra voluptuária precisa de mais quórum, tá? O que é obra útil? Obra útil precisa de menos quórum. 2/3 é mais que 50% mais 1, né, gente? 100 apartamentos, 2/3 dá o quê? 70? É isso? Sou ruim de conta. 75? Deve ser isso. Agora, vamos lá. 50% mais 1 é um quórum menor. 66. Eu sou horrível de conta mesmo, Bruno. Obrigado. Cara, eu tô horrível de conta. O fato é o seguinte. O que é voluptuária? Voluptuária são obras de mero deleite. É o frufru. Sabe aquele frufru? Aquela frescura, tá? Então, ou a síndica quer colocar um sofá lindérrimo, caríssimo, lá no hall, um sofá, sabe? Pensa, a Valquíria tá aí? Pensa naquele sofá caríssimo, ela vai naquela loja, qual que é aquela loja aí que só tem coisa cara? Ela compra aquele abajur assim, que você entra no condomínio e você fala, caramba, os caras gastaram aqui na brincadeira, tá? Isso é obra voluptuária. Você precisa daquele sofá caríssimo, daquele lustre, daquele espelho, daquelas coisas. Você não precisa de nada disso, tá? Você precisa de um sofá. Então, assim, isso é obra voluptuária. A obra de arte, coloca lá um chafariz lá, sabe assim, o frufru, tá? Então, o frufru significa o quê? Gastar dinheiro. E os condôminos, para gastar dinheiro, eles têm que aprovar 2/3, tá? Portanto, cuidado vocês, as síndicas chiquérrimas, que adoram enfeitar o condomínio, hein? Façam isso na Assembleia. Alexandre, mas como é que eu vou aprovar 2/3? Pô, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Eu estou falando obras, tá? Obras voluptuárias. Então, vamos fazer um projeto para arrumar aí a entrada do prédio e tal, entendeu, gente? Agora, vamos exagerar, né? O sofá, né? Se está sobrando um pouquinho de dinheiro, vocês têm que prestar contas depois, né? Até dá para fazer algumas coisinhas ali, mas eu estou falando de obras voluptuárias, obras que faz um embelezamento. Eu acho que jardinagem entraria nesse conceito. Vamos fazer aqui. Eu teve um prédio que eu vi lá, tinha tem aqueles peixinhos que passa, faz uma cachoeira bonitinha. Voluptuária, é uma obra, entendeu? Gasta dinheiro. Bom, eu aposto que muito síndico não entra nos 2/3. Manda ver, manda ver. O que é obra útil? Obra útil, ela não é frufru. A obra útil é a que aumenta ou facilita o uso da coisa. Sabe o que está acontecendo muito? Vou dar exemplos, tá? Cobertura da piscina. Você já tem uma piscina no condomínio, só que você quer cobrir a piscina. Você quer deixar uma piscina aquecida. Não é voluptuária. É muito luxo? Não é. A questão o pessoal fala que é necessidade, né? Eu já tive síndico que tudo é necessidade. A água está gelada, as pessoas ficam doentes, então eu preciso aquecer a piscina. Não é. Né? A água é fria, paciência. Mas quando você faz uma cobertura, quando você aquece a piscina, aqui é uma obra que vai aumentar a utilidade da piscina. Então você vai poder usar a piscina no calor e no inverno, entendeu? É tudo que aumenta, tudo que facilita. Vamos fazer um pergolado. Tá muito isso nos condomínios. Vamos fazer um pergolado. Tá aumentando, né? Tá melhorando, né? Então, individualização de água, né? Gente, as empresas de individualização de água querem vender. Aí o que elas falam? Individualização de água é necessidade. Não é necessidade. A água você já tem. Agora você está colocando um hidrômetro, você está fazendo uma obra,
né? O condomínio vai gastar. Então, ó, 50% mais 1, é uma obra útil, vai dar uma utilidade, tá bom? E o que é obra necessária, né? Obra necessária, ó, as obras ou reparações necessárias podem ser realizadas independentemente de autorização, pelo síndico, ou em caso de omissão ou impedimento, por qualquer morador. Gente, obra necessária, não dá para esperar, né? Vou dar a palavra, deixa eu só explicar o conceito. Obra necessária, você tem que fazer, não dá tempo de fazer orçamento. Espera lá, estourou o cano, é uma obra necessária? Lógico, a água está lá jorrando, né? Vocês estão perdendo litros e litros de água. Não, espera lá, vamos fazer 3 orçamentos? Não, né? Então, é uma obra necessária. No caso de obra necessária, o caráter é a urgência, por isso que não tem quórum. Vocês perceberam? Inclusive, o síndico, ele pode fazer a obra necessária, ele pode fazer, não precisa de assembleia, ele faz. Estourou o cano, conserta. Estourou o cano num domingo, não importa, vai lá, pega o primeiro encanador que vê na rua, pô, mas é o mais caro. Parece que o cara já sabia, dana-se. Pegou o encanador, não tem como esperar segunda-feira, podem ser realizadas independente de autorização. Autorização de quem? Da Assembleia. Pelo síndico ou por qualquer morador. O síndico está viajando, estourou o cano. Quem é que vai lá contratar um encanador para qualquer morador? Só que aí a lei fala o seguinte, não sendo... Aqui, ó, aí toma cuidado. Eu estou no parágrafo 2º, tá? O síndico ou o condômino que tomou a iniciativa dará ciência à Assembleia que deverá ser convocada imediatamente. Então, você apaga o incêndio e depois faz a Assembleia para justificar. E aí tem uma penalidade aqui, ó, parágrafo 3º. Não sendo urgente, as obras ou reparos necessários que importem em despesas excessivas somente poderão ser efetuados após a autorização da Assembleia, especificadamente convocado pelo síndico, ou em caso de omissão ou impedimento desse por qualquer morador. O condômino que realizar os reparos será reembolsado das despesas que efetuar. Se o condômino pagou do bolso dele, tem que ser reembolsado. Não tendo direito à restituição as que fizer de outra natureza, embora de interesse comum. Vocês entenderam? O condômino se empolgou lá e fez o pergolado. Pergolado não é necessário. Se empolgou. Não é necessário, vai ficar com prejuízo. A gente não é obrigado a te ressarcir. Então, tomem cuidado, porque não necessariamente tudo é emergencial, tudo é urgente. E eu já vou explicar daqui a pouco isso daí. Pode falar, Joelma. Boa noite, Alexandre. Então, eu resolvi pintar os halls, né? E a administradora falou que é voluptuária. E eu acho que é necessário, mais de 10 anos que a gente não tem uma pintura nos corredores. Legal. Ó, eu vou dar a dica para vocês o que é necessário e o que não é, tá? E eu vou explicar o seguinte. Tudo aquilo que não era possível prever e aconteceu, se torna uma emergência, tudo bem? Então, vamos lá. Estourou lá o cabo do elevador. Você tem que correr, colocar um cabo lá, interditar o elevador, arrumar. Dá tempo de ficar uma semana num condomínio sem elevador, gente? Então, assim, é um acidente. É urgente, então eu não preciso fazer orçamento, deixa eu chamar a empresa de elevador e vamos que vamos gastar e vamos que vamos. Aí eu pergunto para vocês, se era previsível a manutenção e a despesa, então ela deixa de ser urgente. Na verdade, era uma manutenção que o síndico foi deixando, né? E aí, quando acontece, vira urgente. Aí é fácil, né? Agora estourou. Então, tudo que é previsível não é urgente. Você tinha condições de prever aquele problema e você tinha condições de se programar para fazer aquela obra. Porque todos os síndicos colocam tudo no mesmo balaio. Tudo é urgente. Não é tudo urgente, não. Esse exemplo que você deu, Joelma, de pintura, é manutenção, né? Manutenção, o síndico tem que fazer constantemente. Eu não sei quanto custou essa pintura. Eu não sei se você tinha caixa para isso. Agora, vamos imaginar numa pintura de fachada. Né? Uma pinturinha ali, uma coisinha mais baratinha, não tem tanta consequência. Até porque é bom estar conservando a pintura, se é dos halls, né, que você falou, interno.
Então, vale a pena. Todo ano tem que pintar, né? A criança não suja, adianta ficar passando pano. Você gasta mais com produto de limpeza do que com uma lata de tinta, às vezes, né? Então, eu acho que no seu exemplo não é nada absurdo aí passar uma tintinha lá no hall, se foi isso, tá bom? Beleza. Oi? Tá, Tudo legal. certo. Tá, o que eu estou dizendo é outra coisa. Vamos usar o exemplo da Joelma, tá? É uma brincadeira, tá, Joelma? A Joelma se empolgou, fez umas pinturinhas lá no hall, tá bonitinho o hall. Aí chega o cara da empresa de fachada e fala, vamos aproveitar e já vamos fazer a fachada, né? Para ficar bonitão. 300 mil a obra da fachada. Em algumas cidades, a obra de fachada tem que ser feita a cada 5 anos, tá? Vocês sabiam que aqui em São Paulo, o Paulo Maluf, o prefeito Pita, que já morreu, a lei é da época do Pita, tá? Tem uma lei aqui em São Paulo, municipal, que fala que há 5 anos tem que conservar as fachadas. Por quê? A prefeitura pode ir lá e multar o condomínio. Isso mesmo. O seu condomínio está emporcalhando a cidade de São Paulo, aquele seu condomínio feio, sujo. Então, a prefeitura vai te dar uma multa, porque aqui em São Paulo tem que estar bonitinho. É uma lei que fala sobre isso. Então, as pessoas usam esses 5 anos aqui em São Paulo, mas nem sabem de onde eles tiram esses 5 anos. É dessa lei, tá? Então, o que acontece? Não é que a cada 5 anos você tem que fazer obra de fachada. Alguém aqui tem imóvel no litoral, né? Muita gente aqui tem no litoral. No litoral tem maresia. Então, assim, no litoral venta muito, sal, maresia. Então, o que acontece? A conservação da fachada tem a ver com o tempo, com o clima, tá? Então, às vezes, um prédio no litoral, você vai ter que fazer obra de fachada a cada 3 anos, 2 anos, enfim, é a necessidade do seu prédio, entendeu? Então, uma obra de fachada, ela pode ser programada, né? E principalmente se a obra for cara, né, gente? Então, assim, aí o síndico fala, gente, do jeito que está a fachada, agora virou emergência. Não virou emergência. Então, vocês entenderam onde eu quero chegar. Façam as manutenções preventivas, se programa. Porque o que é emergencial era uma coisa que não estava previsto, e era uma coisa que era impossível de se prever, entendeu? Aí você consegue justificar, tá bom? Agora, se você fez as manutenções, estava tudo e aconteceu um acidente, é emergência, não tem o que fazer, uma fatalidade, né? Mas se era previsto, tomem cuidado, porque não necessariamente é urgente, vocês podem ser questionados numa prestação de contas, né? Bom, legal. E o que é unânime? Unânime é a alteração de destinação do prédio, tá? Se bem que eu acho que isso daqui houve alteração. Gente, eu peço desculpas, eu vou conferir depois, eu acho que teve uma alteraçãozinha na legislação, depois eu confirmo para vocês, tá? Porque eu acredito que a alteração não é mais unânime, é 2/3. Acho que essa planilha está desatualizada. Nessa parte só. Alterações significativas de fachada, para todos os assuntos que envolvam direito de propriedade. Lembra que eu falei da acessibilidade e tal, né? Assim, não. Aqui o exemplo também foi errado, me desculpa de novo. Acessibilidade é outra história. Mas direito de propriedade é o seguinte, vamos fazer uma obra em que eu vou precisar pegar um pedacinho... Não, agora o exemplo vai ser certo. Pera lá. Eu tive um condomínio, eu já vou dar a palavra, eu tive um condomínio aqui em São Paulo, que tinha, lá na cobertura, tinha um local que as pessoas fumavam. Aqui em São Paulo tem uns prédios assim lá no centro, que é assim, você sobe no último andar, tem um apartamento de cobertura, e você entra pelo apartamento e sai numa varanda, que é uma varanda coletiva. Vocês entenderam? Aí o que aconteceu? O pessoal ficou uma briga ali, né? Porque o condômino queria usar com exclusividade a varanda que era coletiva, que as pessoas passavam por ali, era próximo do apartamento dele, alguma coisa assim. É uma confusão. Então, assim, ele não pode usar a área comum, percebeu? Assim como os condôminos não podem utilizar a área dele, né? Então, vocês têm que tomar cuidado. Então, eu lembro que teve uma confusão na época de direito de propriedade. Então, todo mundo tem que concordar. Outro exemplo de unânime é aquele exemplo da churrasqueira, pronto. Sabe o quiosque que eu falei? Que eu comprei o empreendimento, só que a churrasqueira foi parar debaixo da minha janela? Só se eu concordar, todo mundo, 100%, que o quiosque vai parar lá. Porque se é unânime, não tem discussão, não tem divergência. Aí algum de vocês vai falar assim, Alexandre,
Você concordou, aí você vendeu o seu apartamento e veio outra pessoa que não concorda com a churrasqueira. Direito de propriedade. Ah, mas ele comprou assim. Não, ele não comprou assim. Aí tem que ver, né? Se quando ele comprou ele tinha ciência disso, se ele assinou alguma coisa, né? Sabendo que ele estava comprando. Aí é outra discussão. Eu acho que agora eu consegui consertar o exemplo. Alguém tem alguma pergunta? Em Santos, alguns condomínios precisam do laudo de segurança para os prédios tortos. Ah, tá. Santos tem por causa das fundações, né? Tem o Balança Mais Não Cai, eu já morei nesse daí. Balança Mais Não Cai, lá em Aparecida. Acho que é Canal Sim. Chama Balança Mais Não Cai. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Legal. Então, vamos junto. Eu estou falando dos quórums, né? Voltando aqui um pouquinho, a gente vai fazer uma paradinha hoje às 20h30, tá bom? Só que hoje eu gostaria de fazer uma paradinha menor, de 10 minutos, tá? Porque tem muita coisa para passar para vocês, tá bom, gente? Vamos lá. Quando a gente fala de quórum, né, eu já expliquei aqui através da tabelinha, vocês sempre têm que dar uma olhada nas convenções de vocês, tá bom? Porque às vezes nas convenções tem alguns quórumzinhos lá previstos, tá? Às vezes acontece. Se alguns alunos me perguntavam, e quando a convenção, o quórum é diferente da lei, né? Por exemplo, alguns quórums que a convenção não vale mais. Exemplo, para destituir síndico, né? Vocês vão pegar a convenção que fala que o quórum para destituir síndico é 1/3, convenções antigas. Depois de 2002, quórum para destituir síndico é maioria simples dos presentes. Quem fala isso agora é a lei, tá? O Código Civil, tá? Então, nesse caso, vale a lei, não vale a convenção. Deixa eu ver aqui, tem alguns... Às vezes vai acontecer algumas incompatibilidades, né? Do quórum da convenção com esses que eu estou falando. Geralmente, quem fez uma boa convenção, copiou o texto da lei e colocou na convenção, entendeu? Então, mas a lei muda e a convenção fica. Então, por isso que pode haver incompatibilidade, porque na época que foi feita a convenção, a lei é posterior, né? Então, alterou o quórum, mas não alterou a convenção. O ideal é vocês fazerem alterações de convenção e compatibilizar ela com a lei vigente, tá bom? Aí vocês não vão ter dor de cabeça. Mas o que eu estava querendo dizer aqui nesse slide? Eu estava querendo dizer o seguinte, que o quórum simples é a maioria simples dos presentes, já expliquei para vocês. Quórum qualificado, né? Quórum qualificado é esses daqui, ó. Então, se o determinado assunto exige um quórum qualificado, 50% mais 1, 2/3, 1/4, 1/3, 100%, vocês têm que observar. Crítica ao quórum da convenção, eu já fiz essa crítica para vocês, né? Que esse quórum de alteração de convenção é praticamente impossível. Amanhã eu estou indo num cartório de imóveis tentar alterar uma convenção de condomínio. A minha sorte é que esse condomínio só tem 30 condôminos, né? Então, eu consigo alterar a convenção, porque 30 condôminos são 20, é isso? É 33, eu acho que é 33. Eu tenho lá a quantidade de assinaturas, que é 2/3. Mas aí eu falo para vocês, o Ricardo falou que está num condomínio com mais de 800 unidades, 400, não, 400. Pensa você alterar uma convenção com 400 unidades, né? 400 dividido por 3 vezes 2 dá 266 assinaturas para... Como é que você vai fazer uma lista, se não aparece 30 pessoas na Assembleia, como é que você vai fazer uma alteração de convenção com 200? Eu acho que o legislador, ó, ele tem um pino solto, no mínimo, tá? Um parafuso solto. Por quê? Porque ele não conhece a realidade de alguns condomínios. Eu sou defensor de que o quórum para alterar a convenção deveria de ser aí um quórum menor, né? Um quórum que vocês conseguissem atingir, né? 50% mais 1, quem sabe a maioria dos presentes. Tem quórum para alterar regimento interno? Não, já falei. Mas se recomenda 50% mais 1 da totalidade. Suprir os quórums... vamos lá. Qual que é a dica aqui para vocês? Suprir os quórums por meio de procuração. Se vocês precisam aprovar determinada obra, sai pegando procuração, entendeu? Por conta dos quórums. Então, você consegue suprir através de procuração, é uma dica. O problema da baixa participação, já falei.
Direito da maioria versus direito da minoria. Realmente, uma assembleia, a maioria vence, né? Então, não tem muito o que fazer. Legal. Prestação de contas, né? Nós já falamos muito aqui nas nossas aulas sobre prestação de contas, né? O Luiz aqui perguntou, designação, mudança de espaço, a nova lei alterou 2/3? Não, aqui mudança de espaço não. Eu vou só dar uma checada, porque eu acho que o único quórum que foi alterado no Código Civil foi aquele que eu falei. Mas durante a semana, eu vou fazer assim, eu dou uma checada e respondo aqui no grupo, tá bom, gente? Algumas perguntas eu não vou saber na ponta da língua, eu vou ter que pesquisar. Prestação de contas, tá? Legal. Gente, vocês sabem que tem que prestar contas anualmente. Já expliquei isso em outras aulas. Vocês vão ver que as próximas aulas vão ser mais dinâmicas, tá? Então, a gente vai direto aos problemas, né? Não há exigência de prestação de contas de forma contábil. Olha que interessante. Já teve discussão na justiça de que você não precisa... Como é que você precisa prestar contas no seu condomínio? Você precisa fazer de forma contábil? Vocês já viram prestação de contas de forma contábil? Discriminando tudo? Não. Você vai para uma assembleia e você fala, o condomínio arrecadou tanto, o condomínio gastou tanto, o saldo do condomínio é tanto, tem tantas unidades inadimplentes, estamos cobrando, o condomínio está com os contratos em ordem, vai ter esses reajustes, não vai aumentar o condomínio, ou se vai aumentar o reajuste é tal. Acabou a prestação de contas. Alguém tem alguma pergunta? Pronto, prestei contas. Vocês entenderam? Vocês não precisam discriminadamente explicar sobre as contas numa assembleia. Eu sei que tem administrador que leva uns leva uns gráficos, é muito legal. Visualmente é bacana. Olha lá, gente, quanto a gente arrecadou, faz um paralelo, né? O ano passado a gente arrecadou tanto, aí teve esse problema, tal. É muito legal vocês fazerem isso nas assembleias, umas coisas mais práticas, mais visuais, tá? Agora, aquela assembleia chata, sabe? Síndico falando. Eu tinha uma síndica que ela ficava lendo item por item. Nossa, como era cansativa a assembleia, como era enfadonha. Então, tentem fazer assembleias de prestações de conta produtivas. Talvez por isso que as pessoas não gostam das assembleias, né? Porque não é uma coisa muito dinâmica. O débito, o que o condomínio pagou, né? Então, o que tem nos débitos, né? Tem as cotas, o saldo do mês anterior, as despesas de pessoal, manutenção, contratos, inadimplentes, fundos de reserva. Algum condomínio de vocês aqui é conta pool? Algum condomínio aí de carteira aí é de conta pool? Vocês sabem o que é conta pool? Já ouviram falar? Vou colocar aqui no grupo. Conta pool. Vocês sabem o que é isso? Vamos lá. A conta pool é um pool de contas, para quem não sabe, em que a administradora, geralmente, ela administra a conta de vários condomínios da sua carteira. Então, a conta é da administradora, o CNPJ é da administradora, e ela tem um pool de contas, vários condomínios. Então, ela arrecada na mesma conta e paga na mesma conta. Contabilmente, a conta pool não é uma ilegalidade, tá? Por quê? Porque se contabilmente, você demonstra quanto arrecadou daquele condomínio, quanto pagou e quanto tem de caixa, contabilmente você está prestando contas. Mas qual que é o problema das contas pools, contas pool, né, dos condomínios, né? De alguns condomínios. O problema é porque o administrador, ele usa o dinheiro do condomínio, né? Então, pensa em 300 condomínios na sua carteira. Às vezes as arrecadações são milionárias, então ele pode aplicar o seu dinheiro, fazer dinheiro, juros, tal. Mas o pior não é isso, né? Isso daí até vai. O pior é quando a administradora quebra. O pior é quando o administrador sofre uma fraude, acontece alguma coisa, e ele prejudica ali o seu dinheiro, né? Por quê? Você não tem como controlar através da conta pool, você que é síndico, você não tem como... Por exemplo, se você tem uma conta do seu condomínio, você não vai lá e tira um extrato no banco, então você sabe o que foi pago e o que não foi pago. Então, tomem cuidado que as prestações de conta hoje em dia está dando muito problema essa questão da conta pool, tá? Então,
Se vocês são condomínios que não trabalham com isso, legal. Mas se vocês trabalham, tentem migrar para a conta particular do condomínio, né? Pessoa jurídica. Joelma, pode falar. Alexandre, a administradora que a gente trabalha, ela começou usando a conta pool, porque a gente não tinha conta aberta no CNPJ do condomínio. Agora eu já abri em outubro e até hoje eles não depositaram os nossos valores para a nossa conta. E eu já pedi o e-mail e eles não depositam. Então, vamos lá. Tomem cuidado. Por quê? Você precisa ter o histórico nas pastas de prestação de contas para você saber o que tinha... Vocês têm que ir atrás do saldo, né? Qual que era o saldo antes que eu passei para aquela administradora? Por quê? Porque vocês vão ter a evolução, né? Ela vai te prestando contas. Então, se você está acompanhando a evolução, débito e crédito, pô, hoje tem que ter tanto na conta, porque você mesmo avisa que você pagou e debitou, pagou e debitou, pagou e debitou, então o saldo você tem que acompanhar. Porque se a administradora não transferir o dinheiro para sua conta, você pode entrar com uma ação judicial de prestação de contas, tá? E, em casos mais graves, fazer um boletim de ocorrência, porque estão ficando com o dinheiro dos condôminos. Eu tenho uma síndica que, nesse exato momento, está sendo destituída de um condomínio, porque a administradora falou que pagou e ela fez um agendamento. Qual que é a gambiarra, qual que é o golpe do momento? O funcionário faz um agendamento na conta, às vezes o funcionário interno da administradora, hein? Às vezes o dono da administradora nem sabe. Ele faz um agendamento, fala que vai pagar pela internet, agenda. Só um minutinho que o áudio tá muito ruim. Vou fechar aqui. Ele faz um agendamento e não confirma o pagamento. Aí ele imprime, aí tá lá autenticado pela internet, parece que a conta foi paga. Ele não confirmou. Como é que você sabe se a conta foi paga? Com o extrato, para ver se apareceu no extrato esse débito, né? É que nem o Pix, né? Se você fizer o Pix e não confirmar, ele não vai, né? Tem alguns bancos que precisam de uma segunda confirmação, uma segunda chave, uma autorização. Então, essa é a fraude do momento. O síndico olha para a pasta, vê a conta, fala, foi paga. Só que como ele não tem o extrato, porque a conta não é dele, ele só vai descobrir da fraude quando os prestadores batem na porta do condomínio. Cadê a minha conta? Não pagou por quê? Aí ele fala, tá aqui, tá pago. Aí, quando ele vai levantar, a grana já foi embora. Tomem cuidado, hein? Daniela, pode falar. Abriu o microfone. Oi, doutor Alexandre. Boa noite. Boa noite. É Joelma, né, que estava falando? Pode falar você, Daniela, pode falar. Tá, mas era a Joelma que estava falando? Eu acho que era. Então, muitos administradores, muitas administradoras hoje, elas utilizam dessa desculpa que o condomínio não tem CNPJ para abrir conta dessa tal de conta pool, né? Então, só que assim, no meu caso, eu trabalho com um aplicativo onde eu consigo abrir pelo meu CNPJ mesmo, mas a conta é do condomínio e o síndico vê em tempo real todas as transações que eu faço. Então, ele acompanha, né? Ele não precisa aguardar, ficar esperando passo de pressão de conta, ele vê em tempo real. Aí, qualquer coisa me liga, né? Mas ele acompanha contas a receber, contas a pagar. Então, assim, hoje tem muitos aplicativos que as administradoras podem adquirir para facilitar a vida do síndico. Agora, essa questão de conta pool é desculpa, né? Desculpa a minha honestidade, né? Para poder usar o dinheiro dos condomínios. Porque não tem como prestar conta para o síndico em tempo real com valores de vários condomínios. Isso não existe. Entendeu? Então, precisa tomar cuidado, porque hoje a gente está muito moderno, tem muitos aplicativos que auxiliam bastante e facilita, né? A gente consegue passar um trabalho com transparência, né? Onde ele vê, não precisa ficar aguardando, ficar ligando, olha, qual o saldo da conta, não. Ele entra no aplicativo no celular rapidinho e ele consegue ver lá em tempo real. Então, esse negócio de conta pool, gente, olha, eu vou ser bem sincero,
Vocês que têm condomínio e for conta pool, troca de administradora urgente, porque nunca tem dinheiro para fazer reforma. Nunca sabe o saldo. É complicado. Muito difícil. Isso mesmo. Então, eu falo, né, porque a gente está falando de prestação de contas, e a prestação de contas tem que ser transparente, né, gente? Os condôminos querem saber o que vocês fizeram com o dinheiro deles, né, a cada período de um ano. Então, tem que tomar muito cuidado com a segurança do condomínio, a segurança bancária, a segurança da conta, né? E é isso aí. E muitas vezes essa desculpa mesmo, o CNPJ, né? Porque às vezes o condomínio é difícil, né? Certificado digital, CNPJ. Às vezes a Receita Federal, lá, o banco trava, né? Então, mas você tem que fazer isso mesmo. Muito obrigado, né? Ó, o que tem que ter na pasta de prestação de contas, né? Eu tenho um condomínio que não faz a pasta física, né? De prestação de contas. Ontem, no grupo do condomínio que eu moro, eu fico lá xeretando, né? Lá no condomínio onde eu moro, às vezes eu vejo umas bobagens que o pessoal fala, mas eu tenho que me segurar, sabe? Porque uma vez eu fui querer falar, eles não gostaram. O que acontece? Tem discussão, às vezes, se é obrigatório ter pasta física, né? Assim, gente, a obrigação é prestar contas, né? Agora, o meio como você vai prestar contas, né? Pode ser físico, pode ser digital, enfim. Mas é recomendável que o condomínio tenha ali guardadas pastas físicas, né? Assinadas, tal. Porque amanhã troca de administradora e eu vejo muito isso. A administradora leva todo o banco de dados embora. Eu tenho um condomínio que a gente tirou a síndica, ela fez o impeachment da síndica. Sabe o que ela fez? Ela foi no condomínio à noite com a lanterna, né? Abriu lá, né? E levou as pastas embora. Agora a gente quer fazer, porque a gente ia fazer uma auditoria. Agora vai auditar o quê? Ela levou a prova do crime, entendeu? Aí ela cortou, parece coisa de filme, né? Foi lá, desligou as câmeras que ela tinha conchavo lá com o porteiro. Parece coisa de filme, né, gente? Impressionante. Só falta colocar aquele negócio assim, a máscara, né? Ninja, né? Pular, né? Sei lá. É um negócio de filme de 007, né? Foi lá, cortou o fio, tirou as imagens, ela limpou as imagens, levou as pastas. Olha que situação, viu? Que é coisa de bandido mesmo, né? Infelizmente, eu não posso falar quem é, infelizmente. Mas aconteceu. E agora eles vão tentar descobrir com as empresas o que ficou devendo, tentar fazer um histórico aí. A administradora saiu junto com a síndica, apagou tudo, não sabe de nada. Às vezes vocês vão pegar condomínio. Ó, pessoal, esse curso de síndico profissional, muitas vezes vocês estão se preparando para pegar outros condomínios, tá? E é uma profissão que, se você souber trabalhar direitinho, você ganha dinheiro, honestamente, claro. Aqui no curso ninguém ensina desonestidade. Tem alguns condomínios que tem síndico aqui na região de Guarulhos, tem prédios de alto padrão aí, de várias torres. Esses dias eu vi um que o síndico ganhava R$ 5.600 por mês, 5.600. É um bom salário, né? E vocês podem atuar em vários condomínios, né? Não tem limite para vocês. Eu acho que o limite é 10, né? 10, 12, passou disso, começa a comprometer. Mas eu já tive condomínio aqui que o síndico ganhava R$ 9.000, um condomínio com 18 torres, 18 torres. Então, se vocês estão entrando nessa área, vocês não estão entrando para brincar, né? Ou todo mundo aqui quer entrar para brincar. Então, vamos jogar que nem gente grande, né? Vamos fazer uma prestação de contas profissional, né? Vocês sabem que tem uns aplicativos, vocês vão na Assembleia, tem um negócio assim, parece um show, sabe? Tecnológico, né? Você consegue mostrar em gráfico. Tem ata de Assembleia que já vem o gráfico assim, bonitinho, sabe? Olha, se vocês são daqueles que fazem a ata escrita ali, né? Excel, vocês vão ficar para trás. A modernidade, a tecnologia está muito boa, né? Então, aproveitem, usem e abusem do Visual Law, né? Tem uns negócios bacanas aqui. Então, aproveite, tá? Faça umas coisas atrativas, faça a prestação de contas online, ali no celular, no aplicativo, o tempo todo, né? Isso é muito bom. Informação nunca é demais, tá? Essa é a dica que eu dou aqui para vocês. Vamos seguir. Meu condomínio vai ser o meu maior desafio. Muitas pessoas estão começando no seu próprio condomínio, né? Mas depois que você pega o jeito,
aí você vai ficando fera. Pessoal aqui escrevendo, tem muita gente que é de administradora também. Gente, se eu falar alguma coisa que eventualmente vocês não observaram, vocês falam, poxa, eu estou fazendo diferente aqui no meu condomínio, essa é a oportunidade de vocês repensarem, tá bom? Mas eu não estou aqui para acusar ninguém, para falar mal de ninguém, muito pelo contrário, tá bom? Estou aqui só para dar o curso de forma objetiva e imparcial. Então, algumas coisas que eu posso falar aqui que eu acho ruim, né? De repente, uma vez eu tive um aluno que falou, professor, isso o senhor está falando aí, mas eu faço no meu condomínio, né? Aí ele se ofendeu comigo. Eu falei, não, veja bem, eu estou dizendo os problemas que acontecem com relação a esse assunto. Não que você gere esse problema, porque assim, eu já vi muitos administradores administrarem com conta pool, mas fazerem um serviço certinho, um serviço ético, tá? Eu me lembro quando eu estava no Secov, e uma vez eu fiz um artigo sobre conta pool, né? E muitas pessoas não gostaram, mas eu falei, olha, contabilmente, a conta pool não é o problema é o cara... Ó, vamos lá, se o condomínio tem uma conta individual e tem maracutaia, o problema não é ser conta pool ou não ser, a maracutaia vai existir em qualquer forma, né? Então, o problema é a maracutaia, o problema não é a conta, é isso que eu quis dizer. E algumas pessoas não me interpretaram bem, mas enfim. Dicas: organizar as pastas e os documentos para a assembleia, evitar perder ou esquecer, né? Então, quando vocês vão para uma assembleia, já falei isso, vão preparados. Eu já fui à assembleia do condomínio, que o síndico coloca as pastas assim, ó, tudo bonitinho, assim, na mesa. Alguém quer ver a pasta? Tá aqui. Por isso que é bom ter as pastas físicas, né? É legal, às vezes a pessoa quer... Onde está o contrato? Posso contar uma coisa para vocês? Eu tive um cliente que me chamou essa semana, a gente está negociando para entrar com a ação, o síndico chamou ele de burro na assembleia, vocês sabiam disso? Ele falou assim, síndico, eu quero saber sobre o contrato do prestador tal. Qual é o valor que foi contratado, quanto a gente paga no contrato tal? Aí o síndico falou assim, seu burro, os contratos estão tudo na nuvem, tá na administradora, você tem acesso, ele chamou meu cliente de burro. Gente, isso é a atitude de um síndico? Ele tinha que falar assim, olha, o contrato, meu amigo, está lá na plataforma, se o senhor não conseguiu acessar, a gente pode acessar para o senhor, e te entregar uma via, né? Vamos lá. O condômino pede um documento para o síndico. O síndico se nega. O condômino tem direito a pedir um documento, uma conta que foi paga, um contrato. O condômino tem esse direito de pedir para o síndico? O síndico pode negar fornecer informação referente ao condomínio? Pode negar? Vocês acham que pode? Se o condômino fala assim, eu quero uma cópia do contrato dos elevadores. Não, mas eu não vou te dar uma cópia do... O síndico tem esse poder de proibir? Hein? O que vocês acham? Né? Ele pode proibir um contrato de, eu quero ver o contrato da terceirizada. Não, né, Ricardo? Mas muito síndico proíbe. Por que proíbe? Porque tem rabo preso. Mas o cara vai ver o contrato. Ele não é condômino? Não é para ele que você presta contas? Que informação sigilosa tem ali que ele não pode saber? Inadimplente não, é diferente. Eu tive um condomínio que o cara vazou, olha, uma administradora famosa aqui em São Paulo, muito conhecida, com uma plataforma maravilhosa, a relação de inadimplente não estava bloqueada no sistema da administradora. Putz, o cara entrou lá, pegou a lista de todos os inadimplentes, o que ele fez? Baixou, foi nas redes sociais, aí ele começou, tá vendo esse safado aqui? Trocou de carro e não paga condomínio, e eu pago condomínio para esse sem vergonha. Tá vendo esse outro pilantra aqui? Fica viajando, que eu tô vendo aqui nas redes sociais, e não paga condomínio, esse safado. Tá vendo esse outro sem vergonha aqui? Vive dando festa lá no salão, e aqui, ó, devendo condomínio. O cara começou a expor os condôminos. Moral da história, o condomínio tomou um processo, a administradora, porque vazou informação, e sabe quem ganhou danos morais? As pessoas que foram, os inadimplentes que foram ofendidos. Então, tomem cuidado com algumas informações sigilosas, não todas, tá bom? Elaborar uma apresentação didática, já falei. Se preparar para a assembleia, não deixar de última hora. Conversar com o administrador e prestadores para esclarecer tudo antes. Pessoal,
eu tenho síndico que quando eu vou fazer a assembleia, o síndico deixa para falar comigo no dia da assembleia, viu? E o que é pior, eu já fui numa assembleia uma vez que o síndico, o condomínio falou assim, síndico, e tal coisa? Ele virou para mim e falou, doutor? Aí eu falei, doutor o quê? Você me avisou? Aí ele, eu esqueci de te falar. Aí eu falei, então assim, se organizem, se conversem, faz uma reunião antes da assembleia com os prestadores, administrador, advogado. Gente, tem que ir preparado para as assembleias, porque você dá uma fraquejada aí que os caras vêm para cima de vocês, entendeu? Não mostra segurança, né? Reajustes, aumentos, inflação, vocês têm que observar os índices econômicos, tá? Não é um desconto, reajuste da prestação de conta, é uma coisa genérica, 5%, que se dane, tá? Não é assim. Vocês têm que observar os índices da categoria. Quem é que faz previsão orçamentária e fixa, sim, a inflação esse ano foi tanto, então vai aumentar o condomínio em tanto. Quem é que faz de acordo com a inflação aqui no grupo? Nossa, tem muitos que fazem. Eu vou em muita assembleia, o pessoal, vamos aumentar de acordo com a inflação. E aquela pergunta que o condômino fala, o meu salário não aumentou tantos por cento esse ano, por que eu tenho que pagar tantos por cento de reajuste do condomínio? Vocês já ouviram essa pergunta do condômino? Ele acha que o condomínio segue o salário dele, né? Então, se o patrão dele não dá aumento para ele, que se dane o porteiro, que se dane o zelador, que se dane a categoria dos funcionários da limpeza, que se dane o reajuste que está no contrato da empresa de elevador, que é previsto pelo IGPM, que se dane todo mundo. O cara não recebeu aumento, que se dane os prestadores do condomínio. Eu canso de ouvir isso nas assembleias. Por isso que quando vocês forem fazer previsão orçamentária, fica aqui a dica, vocês têm que colocar a previsão de acordo com cada tipo de serviço. Exemplo, qual foi o reajuste da categoria dos porteiros? Vai lá no sindicato. Esse ano reajustou o piso da categoria cesta básica em tantos por cento. Então, você vai fazer a previsão certinha. Vai aumentar, o dissídio vai ser em março. Tá, já vou me programar. Vocês entenderam? Olha o contrato lá. Qual que vai ser o reajuste do contrato de elevador o ano que vem? Vai aumentar pelo IGPM tanto. Então, deixa eu fazer uma previsão. Vocês têm que fazer individualmente. A melhor previsão orçamentária é aquela que você acerta e você faz o reajuste certo. Por quê? Se você prevê muito, você vai exigir um condomínio caro e os condomínios vão reclamar. Se você prevê pouco, você vai errar na previsão e vai ter que fazer mais um reajuste. Vai ter que convocar a assembleia e fazer uma extraordinária para fazer rateio. Vocês entenderam? Vocês têm que tentar acertar o máximo na mosca, porque se vocês errarem, os condomínios vão chiar. Então, o erro vem da falta de conhecimento, da falta de preparo, da falta de atenção, da falta de observar os índices econômicos, né? Eu me recordo muito bem que no ano da pandemia, eu falo sempre isso, o maior índice que aumentou, qual que foi na pandemia? O IGPM. Quebrou o Brasil, o IGPM. Um monte de contrato que estava com o IGPM, por quê? Por causa da locação. Entendeu? Então, vocês têm que observar a economia. Às vezes tem contrato que é pelo dólar, dólar não tem, né? Mas falei bobagem. Todos os contratos têm que ser em moeda nacional. Mas assim, eu quis dizer assim, índices, né? Tomem cuidado com alguns certos índices, né? Mas a projeção do reajuste não deveria ser responsabilidade do administrador. Gente, na boa, a responsabilidade é do síndico, tá? Se o administrador fez uma previsão e o administrador, ele tem experiência, então ele tem ali, ele sabe quanto é para um condomínio, para o outro, então ele sugere para o síndico um reajuste. E aí, Bruno, eu quero te falar uma coisa muito interessante. Os administradores não erram. Quem erra é o síndico, porque às vezes a administradora chega na assembleia e fala, olha, síndico, senta aqui, vamos fazer um reajuste, a conta de luz aumentou, olha aqui, a gente está com uma inadimplência alta, vamos fazer uma previsão de inadimplência. Você sabia que vocês podem criar uma previsão para inadimplência? Se, em média, todo mês tem, sei lá, 15% de inadimplência, você já coloca lá, arrecadação 15%. Porque você sabe que 15% não vai pagar. Geralmente, historicamente, 15% não paga. Então, já coloca lá, 15% de reajuste por conta da inadimplência. O dia que essa inadimplência baixar para 10%, 5%, você baixa. Então, assim, você tem que
estudar o condomínio e fazer uma proposta para o síndico, ó, recomendo você aumentar em tanto. Aí ele vai vender o peixe dele lá na Assembleia. Gente, vamos fazer isso, vai ficar melhor. Tá? É aquele trabalho de convencimento. Nenhum condômino gosta de aumentar condomínio, mas se vocês não aumentarem condomínio, de acordo com as necessidades de vocês, o que vai acontecer? Né? O GPM foi negativo, tem alguns meses. Prestem atenção nisso que eu vou falar. Prestem atenção nisso que eu vou falar. Uma vez, um síndico chegou numa assembleia e o condomínio não tinha reajuste há 5 anos. Eu pergunto para vocês, síndico bom é síndico que não aumenta condomínio, que mantém o condomínio congelado 5 anos? Ou síndico bom é aquele síndico que todo ano está aumentando um pouquinho o condomínio? Né? Está controlando as contas, mas todo ano está fazendo um reajustezinho. Síndico bom é o síndico que não aumenta nada? Vocês acham que isso que é bom? O cara é bom, né? Está trabalhando com o nosso dinheiro, com o que a gente tem. Será? Porque isso é uma bomba relógio. O cara vai maquiando, sabe assim? Tem que fazer manutenção, vai deixando. Não vamos fazer agora, deixa para o ano que vem, deixa para o ano que vem. Aí quando chega o último ano, quando ele cai fora, ele não aumenta o condomínio 5 anos. Vocês já viram isso? Quem é síndico aqui, ó? O seu antecessor fica 5 anos sem fazer reajuste algum. Quando ele te entrega o condomínio, desculpa, porque você vai ter que correr atrás, sabe, para arrumar tudo. Então, síndico bom não é aquele que faz cortesia com o chapéu dos outros, não, fica lá agradando o condomínio. Síndico bom é o síndico que enfrenta, que fala, gente, tem que reajustar o condomínio se vocês querem qualidade de vida, patrimônio de vocês. Agora, se os condôminos não querem isso, consignem a Assembleia, na ata da Assembleia. Propus o aumento de tanto. Se acontecer tal coisa, não me responsabilizo. Propus o aumento de fazer a manutenção essa. Não me responsabilizo. Porque aí quando parar o elevador, quando o portão não abrir, eu avisei. Façam isso. A segurança de vocês está na ata da Assembleia. Coloca na ata, escreve. Vocês não vão aprovar? O síndico esclarece que não se responsabiliza. Gente, tudo que vocês levam depende de aprovação. Vocês têm que convencer. Mas se vocês não convencerem, vocês têm que se eximir de responsabilidade. O que eu costumo fazer é falar para os síndicos fazerem 3 orçamentos, 3 previsões. Uma mais cara, uma média e uma mais que dá para seguir, entendeu? Você começa com a mais cara. Aprovou, legal, tem uma gordura para trabalhar. Aí o pessoal vai para a média. No final, você coloca as 3 opções. Se o pessoal aprovar essa, que é o mínimo, beleza, você consegue trabalhar. E aí vem minha pergunta. Se você não consegue aprovar nem o mínimo, você vai trabalhar no vermelho. O que você faz? Você renuncia? Você fala, gente, eu estou precisando trabalhar com esse valor mínimo. Nem o mínimo vocês estão me autorizando. Então, estou tirando o meu chapéu, estou caindo fora. Vocês podem renunciar. Porque vocês não são obrigados a tentar fazer mágica no orçamento, tá? Vocês não são obrigados, vocês não são mágicos. Vocês são prestadores de serviços, administradores, síndicos, só isso, tá? Mágico, tirar coelho da cartola, não. Síndico bom é o que faz análise de tudo e aumenta se precisar. Sempre tem que aumentar um pouquinho, tá? Sempre, é bom, uma gordurinha, por causa das emergências, estoura um cano, obras... Então, você tem que ter uma gordurinha. É bom o condomínio ter um fundo de reserva, uma poupancinha, entendeu? É isso aí. O ano da reeleição, o síndico fala não ter reajuste. Assim não prejudica a reeleição. Neide, eu sei que na hora de se reeleger, o síndico nem quer falar de reajuste, porque senão ele perde ali a eleição, né? Então, sabe o que faz? Elege o síndico. Mais uma dica, tá? Faz a assembleia, elege o síndico. Não vai ter aumento e tal, beleza. Aí, no dia seguinte, marca uma extraordinária. Fala, eu estava vendo as contas, né? Mas aí não sei se vai cair bem para o síndico, porque o morador vai lembrar. Tem morador que exige, né? Eu exijo que consta na ata que não vai ter aumento, né? Você pode garantir aquele dia, mas o dia seguinte, se estourar um cano, como é que eu vou exigir numa ata que não vai ter aumento? E se no dia seguinte acontecer uma emergência? Não vai resolver? Tem gente que viaja. Tem que aumentar, todo contrato prestador aumenta. Assim, o que vocês podem fazer é negociar contratos. Conseguimos um desconto, porque o prestador, conseguimos reduzir um pouco o contrato com o prestador. Eu tenho um cliente que liga aqui, vamos ver os honorários, dá para reduzir. Tudo é negociação. O trabalho de vocês é negociar.
Buscar apoio dos conselheiros antes da Assembleia, já falei isso, não deixa para passar para os conselheiros no dia da Assembleia. As contas devem ser submetidas à Assembleia aprovando ou rejeitando. A função do síndico é prestar contas. Gente, vocês têm a função de prestar contas na Assembleia. Se as contas vão ser aprovadas ou não, não é problema de vocês. Alexandre, eu fui para a Assembleia, ninguém gosta de mim, deu uma confusão, tumulto, não foram aprovadas as contas. O que eu faço? Você tentou aprovar as contas? Você levou? Você pôs em votação? As contas foram... Eu estou falando das contas, tá? Não estou mais falando de previsão. Voltei para as contas. Você prestou contas de 1 ano. Os condôminos não querem aprovar. Lógico, você precisa ter contas aprovadas para não serem questionadas na justiça depois. Lembra? Contas aprovadas em Assembleia, o judiciário não quer saber o que você faz com o seu dinheiro, é problema seu, tá? É um assunto interno. Então, as contas que foram aprovadas é porque os condôminos querem, nem a justiça interfere nisso, tá bom? Agora, as contas que não foram aprovadas podem ser discutidas judicialmente, tomem cuidado. Mas assim, se você é síndico, se você foi até a Assembleia, você fez o seu trabalho, prestou contas, e mesmo assim os condôminos não querem aprovar, você prestou contas, você cumpriu o seu dever, amigão. Agora você fala assim, pessoal, tô indo embora, vocês não aprovam minhas contas, também não sou obrigado a permanecer no condomínio, acha outro aí para assumir meu lugar. Tchau. Prestou contas. E quando o síndico renuncia e não presta contas, né? Ele pula do barco e não presta contas. E aí, como é que faz? É necessário apresentar 3 propostas, está escrito em algum lugar, algum local, regulamenta essa prática? Propostas de quê? Não, eu dei um exemplo, Luiz, de você sempre quando vai fazer a previsão, você levar 3, eu estou dando exemplo, pode ser 4, 5, mas você nunca vai com o valor certo da previsão, é isso que eu quis dizer. Nunca vai assim, tem que reajustar em 5%. E se eles não aprovarem 5%, se eles aprovarem 4%, se eles aprovarem 3%, então, geralmente, você tem que já fazer uma conta lá em cima e vir trazendo. Então, por exemplo, você chega... Exemplo, é uma estratégia, tá? Gente, fizemos os cálculos, tem que ter 8% de reajuste, entendeu? Você vai lá em cima, lá no talo, 8%. Aí, não, vamos baixar 7%, você consegue trabalhar com 5%, entendeu? 7%, 6%, olha, gente, vou tentar com 5%, entendeu? Então, você tem que fazer uma gordurinha. Não adianta você chegar já no 5%, porque do 5% eles vão para baixo. É isso que eu estou falando, são estratégias. Gente, isso não é maracutaia. Isso é lei da sobrevivência. Porque, assim, você tem que dar uma exageradinha na previsão, porque depois você vem trazendo. Porque eles vão tirar tudo. Assim, o cara reclama que tem que pintar o portão. Então, você coloca lá na previsão. O cara reclama que tem que fazer uma reforma. Você coloca lá na previsão. O cara reclama que quer mexer na portaria, que é mais um prestador de serviço. Então, você vai colocando no carrinho do supermercado. Quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Aí, quando você vai passar no caixa, o que acontece? Aí você começa a tirar. Não posso pagar isso, não posso pagar aquilo. O requeijão vai ficar fora. Opa, esse mês eu vou comer manteiga, tira os frios. É assim. Então, já vai com o básico ali, o arroz, feijão, entendeu? Aí você vai colocando o supérfluo. Aí, quando chegar no caixa, entendeu? É um exemplo tosco, mas agora ficou melhor. Vamos lá, gente. Luiz, pode falar. A minha pergunta é a seguinte, né? Serviço público tem aquela lei lá de licitação, que tem que apresentar as propostas, 3 orçamentos, esse tipo de coisa, né? Serviço público, né? Agora, para condomínio, o pessoal segue mais ou menos essa linha. Tem que pegar 3 propostas. Minha questão é a seguinte, né? Eu posso simplesmente levar uma única proposta, porque hoje em dia, muitas vezes é difícil você contratar empresa, uma mão de obra qualificada, né? Sim. E muitas vezes você começa a colher orçamento que não vai dar em nada, né? O que eu estava perguntando é assim, tem alguma coisa assim escrito que eu preciso apresentar 3 propostas ou mais, ou simplesmente, é o seguinte, tem essa empresa aqui que faz o serviço, não negócio direcionado, mas pela qualidade do serviço, é isso que eu queria saber, né? Então, assim, a lei de licitações públicas, tá? Tem uma lei de licitações, que as prefeituras, os órgãos públicos são obrigados a obedecer. O que acontece é que nós somos particular, nós somos privado, nós não somos órgão público, nós não somos prefeitura, hospital, escola.
Então, assim, nós espelhamos aquilo que a licitação, o público faz, a lei de licitação, a gente pega emprestado, tá? Então, não é obrigado para o particular, você compra o carro que você quiser, você tem dinheiro para comprar um Fusca ou uma Ferrari, tá? Você tem dinheiro para comprar uma Fiesta, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o dinheiro. Nós somos o particular, iniciativa privada. A gente faz o que a gente... E quando eu falo isso mesmo, nós somos condomínio, nós somos para... O que o governo tem a ver se o meu condomínio a cota condominial vai ser de R$1.000 ou vai ser de R$100? A prefeitura está interessada no IPTU. Vai pagar IPTU? A prefeitura... Então, você faz o que você quiser. Se você quer aumentar seu condomínio, é problema seu. Então, o que a gente faz é pegar emprestado, tá? Então, não existe lei falando que tem que fazer 3 orçamentos. É uma recomendação. E, olha, siga essa recomendação, porque, assim, as pessoas já estão acostumadas a 3 orçamentos. E eu costumo dizer o seguinte, não faz 3 orçamentos, faz 10 orçamentos. Vai para uma assembleia e fala, gente, porque isso prova que você pesquisou, que você buscou o melhor. O que é uma licitação? Menor preço, melhor qualidade, né? Menor preço, melhor qualidade. Então, você sempre vai buscar isso, menor preço, melhor qualidade, dentre as propostas. Agora, eu até entendo o que você falou, Alexandre, tem horas que a gente faz orçamento, mas não acha. Às vezes a pessoa não dá orçamento, às vezes a pessoa quer cobrar para te dar um orçamento, mas tem que fazer. Bateram no meu carro, né? Eu fui no condomínio, bateram no meu carro. Aí eu queria passar no meu funileiro. Aí eu fui lá no meu funileiro, fui num funileiro aqui da esquina, fui num outro mais caro. Aí eu cheguei pro cara, ó, a funilaria no meu custou tanto, esse custou tanto, o meu era o mais barato. Ele fechou com o meu. Mas se eu não fizesse isso, se eu fosse direto no meu, ele não ia aceitar. É intuitivo do ser humano, porque ele acha que você está explorando, entendeu? Então, recomenda fazer. E faça, tá? É isso. Tá bom, gente? A gente vai parar 20h30, tá? Mais 4 minutinhos. Eu já teve um caso uma vez que não teve concorrência, porque era um serviço tão específico que você não achava mais ninguém para fazer. Só casos assim, remotamente, que não só aquela pessoa que faz, sabe aquele cara que é o restaurador de arte, é só aquele que faz. Eu tive uma questão num condomínio que era um negócio artesanal mesmo, que era uma recomposição de uma peça de arte, né, que tinha lá uma obra de arte lá danificada e só uma pessoa que podia fazer aquilo. Então, você não acha outros orçamentos, não é todo mundo que faz. Então, é só nessas hipóteses, mas aí você justifica, só tem esse cara que faz, ele cobra tanto. Vocês querem? Então, põe para dentro, né? Aprova em assembleia, já era. Eles aprovaram, né? Acabou. Gente, eu já falei de tudo isso aqui na previsão orçamentária. Tem alguns parceiros aqui no canal, tá? Tem a revista direcional. Eu vou colocando lá no grupo, vocês têm que ver o que eu ponho lá no grupo. Se vocês querem fazer orçamento, tá sim de empresa na internet para ajudar a fazer orçamento. Essas empresas, esses sites, essas revistas, o que eles fazem? Eles trazem esses prestadores de serviço, cadastram eles, e quando vocês se cadastram na revista, no site, vocês têm lá os prestadores. Façam isso, façam contatos com essas empresas, com esses sites, que vocês vão ter um leque de prestador enorme. Às vezes o problema é onde vocês estão procurando, às vezes vocês não estão procurando de forma a ter muita fartura de orçamento, né? Então, na internet é uma opção boa. Os prédios vizinhos também, perguntar para o síndico do prédio vizinho, você fez fachada, qual foi a empresa, você me indica, tal. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar mais sobre isso também. Especificar o valor do reajuste, já falei. Inquilinos e locadores podem pagar o condomínio. Importante dividir e discriminar os rateios das ordinárias. Legal. Despesas ordinárias. Bom, despesas ordinárias, estamos encerrando aqui. Vocês entenderam, né? O que são despesas ordinárias? Isso aqui é interessante a gente falar. Por quê? Às vezes tem a confusão nas imobiliárias, tá? Nas imobiliárias, não, nas administradoras. Nas imobiliárias, eles sabem muito bem disso. Despesas ordinárias é aquela do dia a dia, tá? O que é despesa ordinária? É o que o condomínio paga todos os dias, todos os meses. Todo mês não tem que pagar funcionário, não tem que pagar portaria, não tem que pagar água, luz, né? Prestador de serviço, tem que pagar imposto, todo mês tem que pagar imposto. Então, tudo isso são despesas ordinárias.
E o que, que são despesas extraordinárias? Extra, né? Fora do comum. Ordinário quer dizer comum. São aquelas imprevistas, né? As despesas imprevistas, né? Eu até falei algumas coisas aqui, cuidado, né? Pintura de fachada, tomar cuidado. Esse exemplo aqui está errado, mas é que eu acabei colocando. Mas pintura de fachada não é uma despesa emergencial. Uma coisa é imprevista, outra coisa é extraordinária, né? Extraordinária é o que aqui está errado esse exemplo. Eu acabei de falar o contrário. Dá para prever. Dá para prever o tempo que você vai pintar a fachada. Eu vou até tirar do slide depois, né? Vou até tirar. Já vou tirar agora. Tá errado. Conselhos emergenciais. Vocês lembram da explicação que eu dei há 5 minutos? Tudo que se torna previsível e você não faz, vira uma emergência. E aí, emergência, é imprevisto, é extraordinário. Por que eu estou falando isso? Porque aqui é onde vocês vão fazer rateios, né? Vamos fazer um rateio para o vazamento. Não, o vazamento dá tempo de fazer um rateio? Até dá. Às vezes o vazamento é pequenininho, né? Então, dá tempo de fazer... Tudo que dá tempo de fazer orçamento, que dá tempo de pesquisar, fazer uma boa contratação, deixa de ser emergencial. Basicamente é isso. Existem várias formas de responder essa pergunta, né? Essa é uma delas. Tá bom? Existem despesas responsáveis. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem despesa que é do locador, do inquilino. Tem despesa que é do proprietário. Exemplo, você vai reformar a fachada. Quem é que vai pagar a despesa de reforma da fachada? O dono do imóvel, o locador. Eu vou dar um exemplo que é fantástico. Desculpa, só um minutinho, tá? Para o intervalo. Quando você põe um óleozinho, uma graxinha lá no motor do elevador, o motor do elevador, você vai lá e põe uma graxinha. Isso é manutenção. Agora, quando você vai lá e troca uma peça, aí talvez não seja manutenção, é uma peça. Então, as despesas, manutenção, uma graxinha, um óleozinho, despesa ordinária. Quando é uma reforma, quando é alguma coisa, tem que trocar o motor do elevador, o motor estava lá 5 anos, opa, agora pifou, não aguenta. Extraordinária. Então, essas despesas, despesa que quem paga é o proprietário. Então, às vezes existem despesas nesse sentido. Tomem cuidado, porque eu já vou dar um intervalo, já vamos falar de fundo de reserva, e eu vou entrar em cobrança daqui a pouquinho. E fiquem na aula, a aula hoje é boa. Então é isso, eu vou dar um intervalinho, depois eu volto nesses 3 slides aqui, que é o slide final, e a gente começa a cobrança, tá, gente? Vamos parar aqui a gravação, tá? E nós voltamos, parei.